Que Deus abençoe e ilumine a sua vida e também a sua família. Não é por acaso que você está aí agora sintonizada nessa programação, mas sim é Deus chegando até a tua casa, chegando até o seu trabalho, para que através da direção que você irá receber nessa programação, você possa vencer todas as causas impossíveis que você tem enfrentado. Nós temos vários exemplos bíblicos de pessoas que venceram o seu impossível, se encontravam em uma situação que já não tinha mais jeito. Nós temos, por exemplo, o caso do cego de nascença, que o Senhor Jesus, através da fé, fez o lodo e colocou sobre os olhos daquele cego e disse para ele: vai e lava-te. E quando ele foi, lavou os olhos dele, ele voltou a ver, ele voltou a enxergar. E ali o milagre aconteceu. É essa atitude de fé que falta para você, senhor, senhora, que está nos acompanhando agora. Essa atitude de fé de você sair da tua casa e chegar até a nossa Igreja Universal neste sábado. O sábado é um dia que nós separamos para realizar um propósito chamado jejum coletivo, aonde orientamos todas as pessoas participarem dessa reunião em jejum. Você que está aí agora nos acompanhando e você tem enfrentado uma situação impossível, seja com o seu filho que se encontra nas drogas, e você olhando para essa situação, você já colocou dentro de você, não, é uma situação irreversível, é uma situação que já não tem mais mudança. Meu amigo, minha amiga, preste muita atenção. Tem sim, porque o Deus de maravilhas, o mesmo Deus que tirou o povo da escravidão do Egito, o mesmo Deus que curou esse cego de nascença, é o mesmo Deus que vai operar na sua vida. Esteja você enfrentando esse impossível com seu filho, a sua filha, seja você que tem enfrentado o impossível na sua vida econômica, na sua saúde. O seu impossível talvez tenha sido esse laudo do médico que você recebeu. E está constando ali o nome de uma enfermidade que até então não tem cura. Mas através da fé, perante a palavra de Deus que diz que tudo é possível àquele que crê. Se você estiver conosco neste sábado, principalmente 7h30 da manhã, você verá esse Deus se manifestar na sua vida. Também temos reuniões 10 horas da manhã e ao meio-dia. E falando em milagres, preste muita atenção nesse testemunho de uma pessoa que usou a fé, que chegou até uma igreja universal, em jejum e em oração, participou dessa reunião do sábado e o milagre aconteceu na vida dela. Como é que é o nome da senhora? Alzira, Dona Alzira, qual o resultado alcançado aqui no jejum coletivo? a cura de um câncer na mama. Quando eu conheci o jejum 2021 para 2022 e em 2022 para 2023 eu descobri um câncer na mama direita. Comecei a fazer o tratamento de químio, fiz tudo o que eu deveria fazer. E quando o meu filho me trouxe para fazer o jejum que eu fiz foram 3 propósitos, 3 votos. Pedi, quer dizer, 3. Eu pedi a salvação da minha alma em primeiro lugar. Em segundo lugar, a cura do câncer. E em terceiro lugar, a restauração do meu casamento. Comecei a fazer o tratamento de 2023 para 2024. Durante os exames preparatórios para operar, que foi marcado cirurgia, eles me pediram vários exames e uma biópsia de pulmão. A biópsia de pulmão eu me neguei a fazer, porque eles tinham que colocar na minha ficha que eu era fumante. Eu falei, eu não vou mentir, não vou contra o caráter de Cristo e não vou fazer biópsia. A médica oncologista concordou comigo, não fiz biópsia, fiz um exame equivalente. E quando eu fui sair do consultório, eu falei, doutor, esse exame que a senhora me pediu não vai ficar pronto
em julho, eu fiz isso em junho, não vai ficar pronto para julho. Ela falou, dona Alzira, não vai ter mais cirurgia, a senhora está livre da cirurgia. Não foi Jesus que trabalhou na minha causa? Então, assim, hoje eu venho com agradecimento para fazer o jejum. Eu agradeço todos os dias e aos sábados eu venho. E agora eu vou voltar, tenho certeza absoluta, junto com meu marido. Deus abençoe, graças a Deus. Quando você assiste um testemunho assim, você olha e você fala, poxa, que maravilha! Que maravilha, olha o que Deus fez na vida dela. Olha o antes e um depois. Mas o mesmo Deus que fez essa maravilha acontecer na vida dessa pessoa, é o mesmo Deus que deseja fazer essa maravilha acontecer na sua vida. Se você tomar atitude, a mesma decisão que essa pessoa tomou, de não olhar para a distância da casa dela até a igreja, de não olhar para o tempo, se está frio, se está chovendo, se está sol, mas ela olhou para aquilo que Deus podia fazer e fez na vida dela. É esse mesmo olhar, meu amigo, minha amiga, que você tem que ter. O olhar de olhar para a palavra, de ver que através da fé, ainda que a tua fé seja pequena, mas a palavra diz que se for do tamanho de um grão de mostarda, e você ordenar para a montanha se mover, ela vai. É esse Deus grandioso, poderoso, que estaremos buscando neste sábado. 10 horas da manhã ao meio-dia, ou principalmente 7h30 da manhã. Se possível, na sexta-feira à noite, já abre o seu jejum. E venha participar conosco dessa reunião jejuando, pois todas as pessoas que estarão participando dessa reunião estarão em jejum. Será o jejum coletivo e vamos clamar a esse Deus para que as maravilhas dele venham acontecer na sua vida, no seu trabalho e na sua família. Preste mais atenção em mais um testemunho e logo em seguida nós voltamos. Como é que é o nome do senhor? Elcio. Senhor Elcio, qual o resultado alcançado no jejum coletivo? Então, eu vim, pela rádio eu vi tinha os jejum coletivo, né? E vim no segundo sábado, quando foi na segunda-feira, chegar a cartinha lá, em casa. Aí o advogado tinha até abandonado essa causa. E eu corri atrás e tudo, enfim, foi liberada a causa. Quanto tempo o senhor tinha essa causa presa? 23 anos. 23 anos? É. No segundo sábado? No segundo sábado. Perseverando, lutando aqui no jejum coletivo? E veio a cartinha lá para mim. Hoje saiu a causa. Saiu a causa. Deus abençoe. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. Vá se lavar no tanque de Siloé. Mestre, eu tenho que ficar longe. Acho que sozinho ele não consegue. Consigo. Não se preocupe. Isso aconteceu num sábado, um dia como o que está por vir. Um propósito de fé que vai abrir os seus olhos para todo o bem que Deus quer realizar em você, na sua família e nos seus caminhos. No jejum coletivo, o lavar dos olhos, com a água do poço do Templo de Salomão, para que seus olhos possam ver o que nunca viram em toda a sua vida. Neste sábado, 6 de dezembro, o início do jejum coletivo, eu era cego e agora vejo, às 7 e às 10 horas da manhã, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, Brás. Contra fatos não há argumentos. Olha quantos testemunhos você tem acompanhado nessa programação.
É isso que Deus também vai fazer na sua vida se você crer e estiver conosco no sábado. Olha o que o texto sagrado diz em Salmos capítulo 40, versículo 5. Muitas são, Senhor meu Deus, as maravilhas que tens operado para conosco, e os teus pensamentos não se podem contar diante de ti. Se eu os quisera anunciar e deles falar, são mais do que se podem contar. Você vê que é o que você tem visto. Se a gente for colocar todos os testemunhos que nós temos, será dias de programações só de testemunho. As maravilhas que Deus tem feito e operado na vida daqueles que o buscam. A pergunta é, e você? Perante esse impossível que você está enfrentando, você vai continuar de braços cruzados? Você vai deixar de buscar a esse Deus que pode todas as coisas? A Bíblia é clara, a palavra de Deus é clara. Tudo é possível àquele que crê. Você crê? Crê mesmo? Então eu te espero neste sábado, principalmente 7h30 da manhã, e você pode ter certeza que você verá com os seus olhos as maravilhas de Deus. Um propósito de fé que vai abrir os seus olhos para todo o bem que Deus quer realizar em você, na sua família e nos seus caminhos. No jejum coletivo, o lavar dos olhos, com a água do poço do Templo de Salomão, para que seus olhos possam ver o que nunca viram em toda a sua vida. Neste sábado, 6 de dezembro, o início do jejum coletivo Eu Era Cego e Agora Vejo, às 7 e às 10 horas da manhã, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, Brás. Não olhe para nada, se programe e se prepare. Convide a sua família a estar com você neste sábado às 10 horas da manhã, ao meio-dia ou principalmente 7h30 da manhã. Aqui na nossa Igreja Universal, que fica localizada na Rua Padre Chagas, 3536. Você pode ver agora imagens da nossa catedral, aonde você vai chegar com a sua vida de um jeito. E através dessa reunião, através do poder da oração e do jejum, o milagre também vai acontecer na sua vida. E falando em milagres, nós estamos na fé rumo ao jardim do Getsemane. Você vai acompanhar agora uma chamada que fala mais a respeito desse propósito, dessa fé que nós estamos vivendo todos os dias. E de segunda a sexta, nós temos participado de uma oração ao vivo que acontece diretamente do Templo de Salomão, lá em São Paulo. O Jardim do Getsemane começou como um lugar onde se prensava azeitonas para fazer azeite. Depois se transformou em um ponto de encontro entre o Pai e o Filho. E na última noite de oração ali, o Getsemane se tornou o lugar onde revela quem cada pessoa realmente é. No momento em que a pressão aumenta, o ser humano é testado por seus próprios desejos. E neste lugar, Deus quer te fazer enxergar coisas sobre você. E quando a pessoa, ela se lança no altar, ela se derrama a vida dela. Quando nós falamos em derramar a vida, é a pessoa que abre mão das suas próprias vontades para fazer a vontade de Deus. E foi isso que essa pessoa ela fez, e Deus se manifestou na vida dela. Mudou a história dela. Quem olhava para a vida do Ronaldo antigamente, via um rapaz sem futuro, aonde a própria mãe o maltratava. A própria mãe zombava dele, muitas vezes agredia ele. Mas perante tudo aquilo que ele passou, ele viu o altar como uma oportunidade
de transformar a história da vida dele. E foi isso que aconteceu. Preste muita atenção nesse testemunho e logo em seguida nós voltamos. Dois amigos começaram a conversar, discutiram, um quis matar o outro. E eu entrei no meio para separar. E meia hora depois, um deles matou o outro. A família do que morreu achou que eu estava envolvido e mandou 2 grupos de extermínio para me matar. A minha mãe, ela tinha um ódio mortal, porque ela tentou me abortar e não conseguiu. Ela falava para mim que eu era ruim até para morrer. Ela tinha prazer de me fazer sofrer, ao ponto de, se ela estivesse de um lado da casa, eu tinha que passar pelo outro lado. Se eu passo do nada, ela me dava um soco no rosto, uma cotovelada na barriga. Ela virava para mim e falava que os meus irmãos iam ser doutores, mas eu não, que eu era um marginal. Eu lembro uma vez que uma vizinha ia para a praia com os filhos, que eram nossos amigos, e eu pedi para ela deixar eu ir na praia com eles. Ela olhou dentro dos meus olhos e falou: pode ir, que eu estou doido que as ondas do mar te carreguem para as profundezas do inferno. Eu queria que ela me amasse, que eu via todos os filhos, os vizinhos, os companheiros, que a mãe tratava muito bem. E eu tinha inveja deles. Por eu ser maltratado por ela, eu vivia mais na rua. E aí eu conhecia as drogas. Eu tinha um buraco na alma. Eu tinha um vazio muito grande. Na rua eu demonstrava ser alegre com todo mundo, mas eu tinha uma tristeza. Conheci uma pessoa, fui morar com essa pessoa e tivemos 3 filhos. Aí eu entrei para a cocaína. E vivi essa vida, me drogando, infeliz. Tentei de tudo para poder me livrar da cocaína. Fui internado na clínica de recuperação, participei de palestra na UERJ, mas nada adiantou. Aí a minha companheira, mãe dos meus 3 filhos, não aguentou, foi embora e me deixou com as 3 crianças. O mais novo tinha 7 meses. E um dia, no condomínio onde eu morava, eu estava com eles numa pracinha e eu fiquei no barzinho do lado, bebendo. Aí chegou 2 amigos, começaram a conversar, discutiram, um quis matar o outro. E eu entrei no meio para separar. E consegui separar. Um bateu com o cabo de uma escopeta no meu peito, perguntou se era amigo dele ou amigo do outro. Eu falei: só estou separando. E subi, peguei meus filhos e subi para minha casa. E meia hora depois, um deles matou o outro. A família do que morreu achou que eu estava envolvido e mandou 2 grupos de extermínio para me matar. Vamos pegar esse maluco. Manda 2 equipes atrás desse cara. De hoje ele não passa, tá? Eu fiquei sendo vigiado de dia e vigiado à noite. E eu não conseguia mais sair de casa. Até que uma irmã conseguiu me tirar de casa, entregar meus filhos para minha ex-sogra, para a avó deles, e eu fiquei vagando assim de casa em casa, porque eu fui para casa da minha irmã, meu cunhado não queria eu lá. Ninguém quer ficar com uma pessoa que está jurada de morte. Aí eu fui para Minas. Pensei: eu vou sair daqui, lá eu vou tentar uma vida nova e vai ficar tudo certo. E peguei meus filhos e fui para lá. E ali eu fiquei passando fome com meus filhos. Teve um domingo que não tinha nada para eles comer. Eu tinha um aparelho de televisor,
fui na praça, botei nas costas, vendi, comprei sanduíche pra gente e uma passagem e voltei para o Rio de Janeiro. E eu fiquei na rua. Não podia ir para casa de pai, nem de mãe, nem de irmãos, porque ninguém queria. Eu estava à beira da loucura, tanto sofrimento. Eu fiquei na rodoviária e eu mexendo na minha carteira, eu achei o telefone de um amigo de infância, fiquei ligando, até que um dia eu encontrei. Ele trabalhava na Conlurb e o trabalho dele era de recolher morador de rua, olha só a coincidência. E ele foi lá, me pegou numa Kombi e me levou para a casa dele lá em Niterói, São Gonçalo. Aí ele falou, vai numa igreja, tem uma igreja universal aqui perto. Aí pediu o filho dele para me levar. Começou a minha libertação ali, mas o rapaz não pôde ficar comigo. E fui lá em Caxias, na Vila São Luís, onde tinha um rapaz que já tinha trabalhado comigo e estava com uma metalúrgica lá, né? E eu fui pedir para ele, para me arranjar um emprego ali. Aí ele me arranjou, não, te dou material para você trabalhar. Só que eu não tinha lugar para dormir. Eu estava reduzido a 2 mudas de roupa, uma numa bolsa de papel e uma no corpo, e um tênis furado. Magro. Aí eu pedi ele se eu podia dormir lá no galpão. Esse lado até meio cômico, que ele virou para mim e falou assim, você caiu do céu. Eu estava pensando, essa semana ainda, colocar um cachorro aqui para tomar conta do galpão. Eu falei, não, eu já perdi tudo na vida. Eu perdi a liberdade, eu perdi a saúde, a família, eu perdi tudo, não vou perder para esse caramelo não, eu vou ficar nesse lugar. E eu pensei ali o seguinte, eu já não estava sentindo o cheiro mais, a vontade de cheirar. Eu não tinha mais vontade de usar drogas. Eu não tinha vontade mais de beber. O cigarro eu já não fumava. Eu falei, poxa, Deus já tirou as coisas que a internação não deu jeito, a terapia não deu jeito, e agora eu já estou livre disso. Deus vai me tirar daqui. Eu via nos olhos dos obreiros, eu via ali naquele povo que eu estava buscando a Deus, eu via a vida neles. E eu falei, eu queria ser igual a eles. Aí veio a Fogueira Santa. E nessa época eu precisava comprar roupa para trabalhar, que eu não tinha, era tudo muito sujo, muito desfiada minhas roupas, entendeu? E a minha ex-sogra ligava para lá, né, que tinha o telefone de lá, me pressionando para me dar o dinheiro para a comida das crianças. Falei, não, eu vou comprar roupa, amanhã vai acabar. Eu vou mandar dinheiro para os meus filhos, eles vão comer, daqui a pouco acaba, não é muita coisa. Eu vou fazer esse desafio. Eu quero conhecer esse Deus que todos falam nele. O buraco dentro de mim era tão grande que eu não pedia assim, eu quero uma casa, eu quero, sabe? Eu pedia o Espírito Santo. Eu pedia a Deus para me encher, para me completar. Eu fiz igual Jesus. Ele podia ali negar, né? Se negar e não ir para o sacrifício, né? Mas eu tinha tanta sede de ter Deus dentro de mim, de ter o Espírito Santo. Aí eu falei, eu vou com tudo. Eu não vou dar a oportunidade de Deus não me responder. E ali eu comecei a buscar e Deus me batizou. Me deu o Espírito dele, aí eu fui embora, aí acabou o complexo, acabou a tristeza, só alegria, entendeu? E força. Aquele homem que se sentiu nada, comecei a me sentir gente. Falei, não, agora Deus está comigo, entendeu? E fui em frente.
Quando a gente é batizado no Espírito Santo, nasce imediatamente aquele amor. Eu fui aonde que eu morava e já fui sem medo de alguém me fazer alguma coisa comigo. Fui na casa da minha mãe, falei de Jesus para ela e ela se converteu. Ela passou a ser a melhor mãe do mundo para mim. Todas as comidinhas boas que eu gostava, ela me ligava: Ronaldo, vou fazer isso domingo, coisa e tal. Eu tive 3 anos de mãe, que depois ela faleceu, mas faleceu com Jesus. Eu conheci uma obreira, eu já era obreiro, casei. Hoje eu sou completo, não falta nada. Não falta nada. Pode vir luta, pode vir terremoto, tempestade, e eu estou ali sorrindo. Eu durmo alegre e acordo alegre. E lá em casa é só paz, é tranquilidade. Não tem discussão, não tem nada, é só todo mundo se entende. É uma vida assim muito abençoada, graças a Deus. Outro dia, para a glória de Deus, eu estava em Paris com a minha esposa. Eu estava brincando de neve com ela, lá na Torre Eiffel. Deus me trouxe a lembrança, aquele galpão, aquele papelão que eu dormi. As pessoas não imaginam aonde Deus pode levar. Eu nunca podia imaginar. Já fui para Israel, hoje eu moro na Barra da Tijuca. Hoje eu tenho tudo, graças a Deus. Eu estou com 72, daqui a pouco Jesus está me recolhendo. Mas eu deixo tudo de lado, mas o altar é minha prioridade. Muito bem, depois de tudo isso que você acompanhou nessa programação, agora depende de você tomar essa atitude de estar conosco na nossa Universal e trazer também a sua família. Você que crê que Deus, Ele não muda. Mesmo Deus que operava sinais e maravilhas no passado, é o mesmo Deus que tem operado sinais e maravilhas hoje, na vida de todas as pessoas, sem exceção, que têm manifestado a fé através da palavra de Deus. Então, vamos ao momento da oração. Se você não preparou o seu copo com água, prepare agora e vamos participar juntos deste momento. É momento de elevarmos nossos pensamentos aos céus e unir nossa fé para pedir a bênção do Senhor por todos os trabalhadores. É momento de oração com Mary Martins. Senhor Deus, é com grande alegria e privilégio que nós falamos com o Senhor. E com certeza, meu Pai, conosco há milhares de pessoas. Elas estão orando, elas estão clamando, buscando o Teu socorro. E quantas, meu Pai, estão enfermas, doentes, talvez numa clínica, num hospital, em casa, num leito, deitada. Tantos remédios tem tomado, tantos tratamentos tem feito, meu Pai. Age agora, através da fé desta pessoa e levanta deste leito de dor, meu Pai. Dá cura, liberta esta pessoa de todas as doenças, para que ela possa, meu Pai, Te glorificar e dizer: sim, eu orei, eu estava doente, eu estava fazendo tratamentos e nada resultou, mas quando eu usei a minha fé, eu recebi a cura. Liberta de vícios, liberta, meu Pai, esta pessoa de algo que está escravizando ela há anos. Que em nome de Jesus, através desse passo de fé, ela seja abençoada. Em nome do Senhor, meu Pai, unge esta água. Quando nós terminarmos esta oração e vamos beber desta água, todos sejamos abençoados, recebamos a cura, a saúde que vem do alto, que cada órgão do nosso corpo tenha saúde. Em nome de Jesus, você que crê, receba agora, onde você está, a bênção, a saúde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus, participe desta água com fé. Graças a Deus, não se esqueça, diga, testemunhe a cura e a libertação que você recebeu de Deus. Que Deus abençoe a todos. Graças a Deus.
Eu creio que através dessa água consagrada, Deus te deu forças para estar conosco na nossa Universal. Que Deus abençoe e até a próxima.